nossa primeira postagem nesse canal, 5 Minute Nutrition, será sobre aleitamento materno. E foi proposital a gente falar sobre isso, porque seguramente, se é algo que a gente possa fazer pelas nossas crianças em termos nutricionais, dar a essas crianças a oportunidade de um começo de vida nutricionalmente saudável. E não há dúvida de que o leite materno é o nosso grande aliado para que a gente possa fazer isso. Então, por isso é que, propositalmente, eu quero inaugurar esse canal falando sobre o aleitamento materno. Então, a primeira coisa que é importante é a gente lembrar da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é encampada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Associação Brasileira de Nutrologia, de que o aleitamento materno seja exclusivo até o final do 6º mês. Então, é bastante importante que a criança amamente exclusivamente ao seio até o final do 6º mês. E quando a gente fala exclusivo, é exclusivo mesmo. Não se deve oferecer suco, chás, nenhum outro alimento para a criança até o final do 6º mês. Por outro lado, é também bastante importante que o aleitamento materno continue até o final do 2º ano de vida. Entretanto, aí ele precisa ser complementado. Então a gente sempre fala que o aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês e mantido até os 2 anos de idade, se possível. Mas a partir do 6º mês que ele seja complementado com alimentação complementar, que nós vamos falar disso seguramente em outro momento. Outra coisa bastante importante de lembrar são os benefícios do leite humano. Nós já sabemos, e os pediatras, nutricionistas, nutrólogos em geral estão bastante acostumados a reconhecer os benefícios do leite humano, especialmente na questão nutricional. É lógico que o leite humano é um leite de seres humanos feito para seres humanos, portanto, ele é o mais perfeito. Não há outro animal que produza um leite que seja mais adaptado ao ser humano do que o próprio leite materno. Então, do ponto de vista nutricional, não há dúvida de que é a melhor opção. Agora, existem outros detalhes que são bastante importantes e às vezes nos ajudam a ter uma conversa mais adequada com a família, para às vezes convencer essa família do leite humano. E uma dessas coisas é a questão da saúde materna. A gente sabe que para a mãe o leite materno traz uma série de benefícios, como por exemplo a prevenção do câncer de mama, a utilização das reservas de gordura que a mãe acumulou durante a gravidez, e o leite materno utiliza essa gordura, então facilita com que a mãe volte ao seu peso pré-gestacional, além do benefício inclusive psicológico, porque a mãe que amamenta ela se sente mais realizada no seu papel de mãe e, portanto, psicologicamente isso é importante. Também nós não podemos esquecer de conversar sobre a questão imunológica. O leite materno ele transfere anticorpos prontos para a criança, então a gente sabe na prática que aquela criança que mama no seio, ela fica muito menos doente, ela adoece muito menos, porque a mãe transfere anticorpos diretamente para a criança, então isso dá uma proteção imunológica bastante grande. Outra questão importante aí, já um pouco mais moderna, é a questão da programação metabólica. A gente sabe que a criança nasce com um determinado material genético, entretanto esse material genético ele é programado no começo da vida, nos primeiros 1000 dias, e ele é programado pelas questões intrauterinas, pelo ambiente em que essa criança vive, mas o aleitamento materno é um grande programador da saúde. Então, quando uma criança mama o leite humano, por questões nutricionais, especialmente ligadas à questão da quantidade de proteínas, que é bastante baixa no leite humano, há uma tendência de que essa criança tenha uma programação metabólica mais saudável e tenda a ter uma genética mais favorável no futuro, com menor risco de obesidade. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. E mesmo aquelas crianças que nascem em condições de alto risco, por exemplo, a obesidade futura, como as crianças que nasceram muito pequenas, que nasceram desnutridas, o aleitamento materno ajuda a reverter essa programação ruim. Então ele trabalha para que a criança tenha uma programação metabólica mais favorável. De forma que, do ponto de vista genético, daquilo que a gente pode ajudar essa criança, do ponto de vista de programação metabólica, o leite materno é um grande aliado. E para terminar, é importantíssimo a gente não esquecer que o aleitamento materno não é fácil. Ele é difícil. Quando a gente fala para as mães, é tranquilo, é instintivo, isso não é verdade. O aleitamento materno é um processo difícil para a mãe, há toda uma questão psicológica, social envolvida. Então, o nosso trabalho deve ser no sentido de estimular essa mãe, ajudá-la a
diminuir as dificuldades, apoiar essa mãe, mostrar como contornar as dificuldades que vão aparecendo, de forma que o aleitamento materno se faça de uma maneira tranquila, que seja bom para a criança, mas também que seja bom para a mãe. Tá? E depois nós vamos falar um pouco mais sobre composição do leite humano e como é que a dieta materna e o ambiente em que a mãe vive influenciam nessa composição, mas isso fica para uma próxima postagem. Obrigado!